A primeira coisa que a gente precisa entender é que o grito, ele é uma frustração não identificada. Você já parou para pensar que quando você grita, quase sempre é porque você está irritada por alguma coisa? Muitas vezes pode ser até que você não esteja irritado pelo comportamento do seu filho, mas por alguma coisa que te aconteceu no seu trabalho, por alguma coisa que te aconteceu ao longo do dia, e isso foi se acumulando dentro de você, todos esses sentimentos. E isso, quando você chega na sua casa e o seu filho faz qualquer coisa, por menor que seja, você já estoura e sai gritando, e aí você fica depois com remorsos, se arrepende, e aí você fala: Priscila, eu não consigo me controlar. Então, o que eu quero mostrar para vocês? A primeira coisa é não gritar é uma decisão. Você não precisa estar calmo para conseguir não gritar. Parece estranho, né? Mas de fato é isso que acontece. Para pensar, você sai gritando com todo mundo que te irrita ao longo do dia? Provavelmente não. Se você é uma pessoa que tem um chefe no seu trabalho e quando o seu chefe pede para você fazer uma coisa ou ele te irrita falando alguma coisa do seu trabalho, provavelmente você não vai gritar com ele. Provavelmente você vai engolir seco, fechar a boca, se roer de raiva, mas você vai ficar calado, você não vai gritar, porque você sabe que você não pode gritar ali naquele momento, né? Então, é decisão. E por que você grita com seu filho? Porque você acredita que vai dar nada, não vai ter nenhum tipo de problema, né? E é exatamente ao contrário, tem muitos problemas, né? O grito, ele é mais um vício emocional. O grito você vem cultivando esse hábito de gritar. Esse hábito vai sendo cultivado ao longo do dia. Por quê? Porque provavelmente os seus pais gritaram com você. Então, de uma forma inconsciente, você grita com o seu filho. Só que o grito, ele te gera um prazer imediato. Ele te dá uma sensação de poder, dá uma sensação que você está no controle de toda a situação e quem manda aqui é você, né? O grito, ele te traz essa sensação, então o seu cérebro entende como uma coisa boa, porque quando você grita, o seu filho te obedece, mas ele te obedece por quê? O seu filho te obedece porque ele fica com medo de você. O seu filho te obedece porque ele fica assustado com o volume do grito que você solta quando você encontra com ele, quando ele está fazendo alguma coisa e você quer que ele pare de fazer aquilo que ele está fazendo, né? E aí a gente precisa entender também que existe um outro lado do grito, que é o grito que já virou um hábito. Já viu aquelas famílias que se comunicam através de grito, né? Menino, vai tomar banho! E aí o menino tá lá brincando, e a criança finge que não ouviu, ou talvez de fato nem ouviu, nem parou para prestar atenção, e aí você solta aquele grito novamente: menino, eu já mandei você tomar banho! Quantas vezes eu vou ter que falar para você parar de fazer o que você tá fazendo e ir tomar banho? E aí a sua família, os seus filhos vão achar que esse fato de gritar é algo normal, que as pessoas se comunicam gritando mesmo. E eles provavelmente vão crescer e se comunicar com gritos, né? Então, gente, a gente precisa entender que isso é um hábito. E aí a gente precisa começar a criar novos hábitos. Mas como conseguir criar novos hábitos? O nosso cérebro, como eu já disse no início, ele quer vida boa. Ele quer resultado rápido, ele vai fazer de tudo para economizar energia, para ele não ter que gastar energia, para que ele não venha se esforçar, porque ele quer vida boa. E quando você muda de hábito, você precisa gastar energia, você precisa ficar atenta ali o tempo todo. E o seu cérebro não quer que você faça isso porque ele quer te preservar. Então o que acontece? O nosso cérebro, quando ele percebe que você está tendo resultados, ele vai querer que você faça aquilo ali o tempo todo. E aquilo ali se torna, de fato, um vício emocional. Então, te irritou? Grita. Falou alguma coisa atravessada com você? Grita. Por quê? Porque aí você vai tentando controlar a situação com o grito. E de imediato, como eu já disse, você vai conseguir o resultado. Só que o que você está construindo a longo prazo?
um relacionamento frio, distanciamento, medo. Você está provocando no seu filho uma baixa estima. O seu filho ele não vai acreditar que ele é capaz e que ele pode, e ele vai aprender a se comunicar gritando da mesma forma que você faz. Mas como conseguir controlar esse grito? Entendendo que qual é o momento que você sente raiva? O que te provoca a raiva? Antes de você gritar, o que estava acontecendo aí dentro de você? Qual era o sentimento que tinha dentro de você? Comece a observar, comece a fazer esse autoconhecimento de conseguir entender o que é que dispara esse gatilho do grito, né? O que te faz gritar? É alguma frustração que tem acontecido fora de casa, no seu trabalho, com seus amigos? O que te leva a gritar? É o desejo, a vontade de agradar a todos que estão ao seu redor, as pessoas que te cercam? É a preocupação o que eles vão pensar de você, o que eles vão falar de você? Então a gente precisa identificar o que te leva a gritar. Porque, como eu disse, gritar é decisão. Você decide não gritar. E aí eu falo, você está sentindo raiva. Muitas pessoas falam assim: eu não vou sentir raiva, eu não vou sentir raiva, eu não vou sentir raiva. Tá, mas ela tá aí. E aí a gente fica parecendo igual aquela criança pequenininha quando tá brincando de esconde-esconde. Como é que criança faz quando tá brincando de esconde-esconde? Ela fica paradinha assim no meio da sala, fecha o olho e acha que por ela não estar vendo, ninguém mais está enxergando ela. E é exatamente isso que a gente faz com os nossos sentimentos muitas vezes. O fato de você sentir raiva não é o que vai predominar na decisão de gritar. Porque, como eu disse, muitas vezes você não grita mesmo sentindo raiva. Mas você precisa identificar: poxa, tô com raiva. É conseguir regular a sua emoção. É falar assim: eu tô com raiva, mas mesmo com raiva eu decido não gritar com o meu filho. Mesmo com raiva eu decido amar o meu filho. Mesmo com raiva eu decido educar o meu filho. Porque se a gente for parar para pensar, qual é o nosso objetivo como mãe, como pai? O nosso objetivo é educar os nossos filhos. Não é punir os nossos filhos, não é conseguir uma obediência cega dos nossos filhos. Não, porque a gente precisa estimular os nossos filhos, levar os nossos filhos a pensarem, levar os nossos filhos a se questionarem. Por que minha mãe está pedindo isso? O que está acontecendo? É fazer com que o nosso filho desenvolva habilidades de pensar, e isso é maravilhoso. Mas o que a gente precisa entender? Nós precisamos cultivar nos nossos filhos bons hábitos. E aí, gente, é uma construção. Não adianta a gente fingir que o problema não existe e fazer igual o menininho, ficar lá de olho fechado no meio da sala, fingindo, acreditando que ninguém tá te olhando, porque o problema está aí. Muitas pessoas falam: finge que não tá vendo, depois passa. Depois melhora. Não melhora. Fingir que você não está sentindo raiva não vai fazer com que essa raiva desapareça. E é por isso que você estoura. É por isso que você se irrita. É por isso que você faz, sabe? Porque você vai acumulando. As pessoas vão te irritando e você vai ficando calada. Vai guardando aquilo dentro de você. Uma hora, você fica igual um vulcão em erupção. Pá! Explode, você não dá conta de segurar esse rojão, não dá. Então, o que você precisa fazer? Aprender habilidades para lidar com essa raiva. Então, o que acontece? Todo sentimento, ele é legítimo. Todo sentimento, ele precisa ser vivido. Como que as crianças fazem? Gente, criança chora o tempo todo. Criança sentiu qualquer coisa, tá lá chorando. Sentiu raiva, tá lá expressando. Sentiu tristeza, tá lá de carinha fechada. Nós adultos fomos treinados por causa da sociedade. Nós fomos treinados a dar muita satisfação da nossa vida para os outros, a querer agradar os outros. E aí, gente, sabe o que a gente faz? A gente vai guardando tudo aquilo. Agora, eu também não tô falando pra você que é você sentir raiva e sair quebrando o pau, sair xingando todo mundo, sair quebrando tudo. Não é isso.
É você conseguir regular essa emoção. É você sentir raiva e falar assim, poxa, tô chateada, o que eu vou fazer hoje? Tô chateada. É expressar. Quer dar um grito? Grita, mas não grita com seu filho. Grita pro vento, grita no seu quarto, grita no chuveiro, grita... Enfim, mas é entender que o nosso cérebro, ele vai buscar aquilo que te traz resultado. Então ele sabe, essa menina tá tensa, a situação aqui dentro tá ficando complicada, a situação aqui tá ficando, né, tá 1000 por hora. Eu tenho que fazer essa menina gritar pra descarregar essa pressão que tá aqui dentro. Só que o seu cérebro, ele tá buscando o quê? Um alívio para você. Só que ele não entende, ele não consegue entender que esse grito vai trazer um mal para o seu filho. Então o seu cérebro quer que você grite para aliviar. Mas você não tem que gritar com o seu filho, porque o fato de você gritar com o seu filho, você vai acabar com a vida do seu filho, né? E aí você pode falar, não, mas meu filho, quando eu falo, ele me escuta. Quando eu grito, ele para na hora que tá fazendo, porque ele já sabe quem manda que sou eu, que eu sou uma autoridade aqui dentro dessa casa. Ok, mas qual o relacionamento que você está construindo com seu filho? Porque, sinceramente, se você grita, seu filho daqui a uns dias vai começar a gritar com você. E é o que acontece, de fato. Eu já contei nos meus stories, uma vez eu tava numa festinha, num encontro, era meio de família, né? Tinha outras pessoas também. Uma criança começou a gritar e a mãe chegou e falou, para de gritar, menino! Aí ele olhou pra mim, mas você também tá gritando comigo. E o menino tinha 8 anos. E ela falou, mas eu posso gritar com você, para de gritar. Gente, não existe aquele ditado, faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Não existe. A criança vai fazer o que você faz. Ela vai fazer o que você faz. Então você precisa voltar para dentro de você e entender o que é que tem te levado a gritar. Por que você está agindo assim? E aí você pode me falar assim, Priscila, eu não consigo me controlar. É mais forte do que eu. Eu não consigo me controlar. É uma coisa que vem de dentro de mim. E aí quando eu vejo, já foi. Tá, mas para pra pensar. Se tivesse uma pessoa super importante na sua casa e os seus filhos estivessem fazendo uma maior ruaça, maior bagunça, brincando lá, se divertindo, jogando brinquedo, espalhando pelo chão, e você gritando com o seu filho, xingando o seu filho, e aí chegasse uma pessoa super importante, muito importante, você continuaria a gritar? Ou você ia parar na hora de gritar? Gente, a gente ia parar de gritar na hora, porque a gente ia ficar sem graça de continuar gritando daquele jeito. Então, percebe que o fato da gente gritar e parar de gritar é uma decisão? Só que, gente, não é fácil. Eu não tô aqui para dar sermão, eu não tô aqui para falar que a minha vida é perfeita, que a minha maternidade é perfeita. Não, eu tô aqui para te ajudar a enxergar que é possível sim parar de gritar. Mas a gente precisa decidir. Eu não estou falando que é fácil, não é fácil. Porque a gente precisa desenvolver um autocontrole, um autoconhecimento. A gente precisa conseguir identificar o que nos leva a estar gritando sempre. Por que a gente está gritando sempre? Por que eu estou tão irritada? Será que eu estou cansada? Será que eu já estou esgotada? Será que eu estou assim, a ponto de surtar devido ao acúmulo de tarefas? Que é o que tem acontecido nos dias de hoje, gente. Para pensar se não é o que tem acontecido nos dias de hoje, né? A mãe precisa trabalhar dentro de casa, ou ela precisa trabalhar fora, mas o filho tá ficando o dia todo dentro de casa, e aí o filho tem para casa, tem atividade da escola, tem trabalho da escola, e aí você chega em casa, a casa tá daquele jeito, de pernas pro ar, porque a criança ficou o dia todo ali, ela se alimentou o dia todo ali, e aí a criança brincou o dia todo ali. E, gente, não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Educar filhos não é fácil. E aí, gente, não basta ter recursos, métodos. Você precisa aprender a utilizar esses recursos, né? Eu gravei um vídeo essa semana que eu achei muito interessante, que foi o seguinte: não adianta você ter uma ferramenta para resolver um problema, se essa ferramenta vai criar outro ainda pior, né? Eu até citei o caso de uma pessoa que estava com um grande problema financeiro.
E aí ela precisava conseguir dinheiro de uma hora para outra, porque ela já estava ali no ponto de ficar louca, porque ela precisava de dinheiro e não tinha como mais aguentar e segurar as contas. E aí o que essa pessoa fez? Ela encontrou um cara que era um picareta e falou assim: aqui, eu te ajudo a conseguir dinheiro fácil. Só você fazer isso, isso, isso e isso. E aí ele foi e falou assim: poxa, tô precisando tanto de dinheiro, vou resolver um problema, então eu vou fazer. Só que o que aconteceu? Para que ele conseguisse esse dinheiro, ele precisava mentir, ele precisava enganar, ele precisava trapacear. Ou seja, ele ia resolver um problema, de fato, que era a falta de dinheiro. Em contrapartida, ele ia criar um maior ainda, que era o fato dele estar trapaceando, dele estar enganando, dele estar cometendo um crime, talvez, né? Que seja. Então, percebe que não basta ter uma ferramenta para resolver o problema. Essa ferramenta ela precisa ser certa para esse problema e essa ferramenta ela não pode gerar outros problemas maiores a curto, a médio ou a longo prazo, que é o que acontece na educação dos nossos filhos. Gritar com o seu filho interrompe o mau comportamento? Sim. Bater no seu filho interrompe o mau comportamento? Interrompe. Só que aí, você está educando? Não, você está intimidando. Você está coagindo, ser maior do que seu filho. É óbvio que ele vai ficar com medo de você. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Que o fato de você gritar com seu filho, você não vai estar educando o seu filho. Você vai estar coagindo o seu filho, inibindo o seu filho. Então a gente precisa conseguir nos controlar emocionalmente. Não é negar o sentimento, é conseguir de fato falar: poxa, eu preciso melhorar, eu preciso decidir utilizar uma linguagem de amor. E aí, gente, vale você pedir ajuda, sabe? Quando você não tá dando conta. Porque aquela live que a gente fez, a primeira live, né? Que é as mães atuais, né? Os problemas da maternidade atual. É que a gente olha para a vida do outro e a gente acredita que a vida do outro é perfeita. Que a gente acredita que a grama do vizinho é muito mais verde, muito mais bonita. Que a família do outro é muito melhor. Que o filho do outro te obedece. Que o filho do outro é obediente, melhor dizendo, né? E, gente, as pessoas, não é por maldade, mas todo mundo sempre vai querer mostrar o lado bom. Todo mundo sempre vai querer mostrar aquele lado que agrega. Mas, mesmo ele tendo o lado bom, o lado que agrega, existe a sombra, existe a dificuldade, existe os momentos ruins. Porque todo mundo vai passar por isso, né? Então, gente, é você cair na real e entender que ser mãe não é ter que dar conta de tudo. Porque vai ter dia que você não vai estar bem, vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai ficar triste e tá tudo bem. O seu filho pode ver você assim, sabia? Eu tava realizando um atendimento essa semana de uma mãe que tem um filho de 10 anos e ele perdeu o pai agora em fevereiro. Então o menino, ele é uma criança já retraída, bem calado, e ele não comenta, não fala, mas a mãe percebe que ele tá triste. Aí eu falei assim: mas você já conversou com ele? Você já perguntou como é que ele tá? E aí ela me contou que essa semana ele chorou. Só que o fato dele chorar fez com que ela chorasse também. E aí ele ficou sem graça e parou de chorar. E aí eu falei assim: será que ele acredita? Será que ele tá pensando que o fato dele chorar e expressar o sentimento dele te provoca uma tristeza? Ele já te viu chorando em outros momentos? Ela: não, nunca. Eu não deixo ele me ver chorar. Eu falei: pois é, tá aí um erro, né? Os pais querem se mostrar para os filhos como super-heróis, como super pais. E eu não tô te falando aqui que você tem que mostrar todas as suas fraquezas, todas as suas debilidades, todos os seus problemas, mesmo porque a criança nem sempre vai ter maturidade para entender. Mas a criança entender que você tá num dia que você tá mais nervoso, que você tá mais nervosa, você pode chegar e falar: filho, eu não tive um dia legal. Hoje eu tive muitos problemas que a mamãe já tá resolvendo, mas hoje foi um dia bem cansativo pra mamãe. A mamãe tá muito irritada, eu não tô com paciência, então eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me ajude, então vamos colaborar. Gente, a criança, a tendência dela é colaborar. Quando a gente entende
que a criança ela é uma ótima observadora. A criança, quando você põe o pé dentro de casa, ela sabe se você tá bem ou se você tá mal. Só que o problema é que muitas vezes ela enxerga isso, só que ela interpreta de uma forma errada. Muitas vezes ela pode acreditar que você tá mal por ela, que é o que aconteceu com esse menino, né? O fato dele conseguir chorar uma única vez fez com que a mãe dele chorasse também. E ele começou a pensar que ele provocava sofrimento na mãe, porque ele nunca tinha visto a mãe dele chorar pela perda do pai, né? Ele acreditava que a mãe já tinha superado isso. E muitas pessoas vão falar, quando uma pessoa está vivendo um luto, fala assim, olha, não chora perto do seu filho, não. Você tem que se manter forte para o seu filho entender que tá tudo bem. Gente, e você pode chorar, você pode sentir essa dor. É seu direito falar, poxa filho, eu também sinto, eu também choro. E cada um vai expressar o seu sentimento de uma forma. Tem gente que vai chorar, tem gente que de fato não vai chorar. Tem gente que vai querer ficar mais calado num canto. Enfim, mas é importante que a gente mostre para os nossos filhos que tá tudo bem sentir isso, né? Que tá tudo bem, que vai ter dia que a gente não vai estar bem mesmo. Mas não é porque a gente está sentindo tristeza, que a gente está sentindo raiva, que a gente tem que maltratar o outro. Né? Não justifica. Eu falo sempre nos meus vídeos que muita coisa que nos acontece explica. Né? O fato de você estar irritado, tá tudo bem. Eu sei que você está irritado pelos problemas que você tem passado, pela dificuldade que você tem encontrado em lidar com as situações que você tem vivido. Mas não justifica você descontar toda a sua raiva no filho, né? Todo esse grito com o filho. É a gente entender que nós somos como se fosse um potinho. E aí, o que acontece? Se a gente sempre dá, e a gente não busca receber, né? Hoje vocês que estão aqui, vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês estão se alimentando, vocês estão recebendo palavras que vão trazer força para você, que vão te trazer coragem para não desistir, que vão te trazer ânimo para continuar, mesmo que esteja difícil, mesmo que pareça impossível, o segredo é continuar. Então vocês estão enchendo esse potinho, porque se a gente não encher o nosso potinho, a gente não vai dar conta mesmo, sabe? Vai ficar muito difícil, porque a gente tá dando atenção, tá dando amor, tá dando carinho. E se a gente não recebe, essa ajuda, a gente não vai dar conta mesmo. Então a gente precisa entender que é matemática, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. Se a gente tá no banco e a gente tem a quantia X, se a gente só tirar, sacar e nunca depositar, o que vai acontecer? A gente vai ficar negativo. E é o que acontece com a gente nesses momentos de raiva, de ira, dos gritos, é exatamente isso. É porque a gente tá negativo. A gente tá com a tolerância assim, ó. E aí, a gente precisa aprender a tolerar. Eu não tô falando que a gente tem que tolerar tudo que acontece de forma alguma, porque o nosso papel como pai, como mãe, de fato é educar os nossos filhos. E aí muitas pessoas falam assim, mas hoje em dia a disciplina positiva, e aí que a gente não pode corrigir o filho, que a gente não pode educar o filho, e que a gente tem que deixar a criança fazer, porque senão a criança vai ficar traumatizada, ela pode ficar recalcada. Gente, o nosso papel é direcionar os nossos filhos, é educar os nossos filhos. Mas para que a gente eduque os nossos filhos, a gente não precisa gritar, a gente não precisa espancar o nosso filho. A gente precisa criar o hábito do seu filho te ouvir sem você ter que gritar. Priscila, mas como que eu faço isso para o meu filho me ouvir sem eu ter que gritar? Você precisa primeiro se certificar que ele está te ouvindo. Porque esses gritos entre cômodos, meu marido sempre falava isso, porque na minha família a gente tinha essa mania de conversar entre cômodos. Tipo, eu tava no quarto, minha mãe tava na cozinha e a gente tava conversando. Então, a gente tinha um hábito de conversar mais alto, mais gritado, né? E gente, isso é um hábito. E aí você precisa se educar se você quer que o seu filho não tenha esse hábito, né? Então, eu fui me corrigindo, me educando, porque o meu marido não tinha esse hábito de conversar entre cômodos. Quantas e quantas vezes no início do casamento eu tava lá tomando banho, querendo conversar com ele lá no quarto. Ele falou assim, meu bem, quando você sair do banho a gente conversa. Porque eu tinha esse hábito, né? E aí a gente precisa entender que a nossa criança, ela é exatamente do jeito que a gente formou ela. Sabe? Do jeito que a gente treinou ela. Se o seu filho dorme
só se você se sacudir ele, se o bebezinho dorme, só se você sacudir, quem que ensinou isso pra ele? Você, sabe? Inconscientemente, conscientemente, sem querer, ensinou. Ele aprendeu e agora ele só dorme assim, sacudindo, que é o que acontece com as mães quando começam a ter problemas e dificuldades para o filho dormir, né? Então, se você ensinou para o seu filho que ele só precisa te ouvir dependendo da entonação do seu grito, porque a criança sabe quando é o limite. Então, se você continuar gritando, filha, eu já falei pra você gritar, parar de fazer isso e tomar banho. Eu já falei pra você fazer isso, eu já falei. E aí ele sabe qual é o limite, fala, poxa, agora minha mãe tá falando sério, vou ter que ir lá fazer, senão o trem vai ficar feio aqui pra mim. A criança sabe. Então, se você educa o seu filho a te ouvir, a te obedecer depois de 10 gritos, 500 xingos, e enquanto você fica reclamando, eu já falei mais de 20 vezes, eu já tô cansada de falar isso todo dia, eu não aguento mais ter que repetir isso todo dia, eu já não sei mais o que eu faço, porque vocês não me escutam, vocês não me obedecem, eu já tô cansada. Aí seu filho só vai olhar pra você e vai falar assim, tipo assim, parou com o sermão? Porque, gente, quando você grita com seu filho, o cérebro dele, a primeira coisa que você tem que entender é que fecha. Quando nós estamos alterados emocionalmente, nós não conseguimos ensinar nada e nem aprender nada. Então você precisa reeducar o seu filho. Então você precisa se certificar que ele está te ouvindo. Chama a atenção do seu filho. O seu filho está lá assistindo um desenho, está lá abduzido pelo desenho, né? Porque eles ficam assim, parece que estão hipnotizados, com o olho arregalado para frente da televisão, olhando assim sem piscar. E aí você tá falando, e ele tá assim, tipo, não tá te ouvindo. E aí quando você chega perto dele, você grita e fala assim, menino, você não tá me ouvindo não? Aí ele, o quê? Hã? Você tá falando comigo? Ele não tava te ouvindo, sabe? Você não chamou a atenção dele, de fato, para ele te ouvir. Então, certifique que seu filho tá te ouvindo. Então, fale baixo, fala, filho, quando eu falar para você fazer alguma coisa, eu quero que você pare o que você está fazendo e você vá fazer alguma coisa. Pronto. Filho, agora está na hora de desligar a televisão e ir para o banho. Filho, está na hora de guardar o brinquedo e ir para o banho. Está na hora de parar de fazer isso e escovar o dente, por exemplo. Então você precisa dar ordens claras para o seu filho e se certificar que ele vai te ouvir. Porque a obediência também é um hábito, sabe? E é incrível, gente. E da mesma forma que o seu filho aprende a te ouvir só através dos gritos, porque você estimulou esse hábito nele, a obediência acontece da mesma forma. Se você fala e você não se certifica que o seu filho vai fazer aquilo que você falou na hora, ele vai criar o hábito da esculhambação. A minha mãe falou, não preciso fazer não. A minha mãe falou, eu posso dar uma enroladinha aqui, que eu sei que é só depois da do quinto grito que eu tenho que obedecer. Ele não vai te obedecer. Então, se certifique que quando você vai falar, ele vai te ouvir. E aí, gente, para que isso aconteça, você tem que ponderar. Porque, por exemplo, você está num parquinho com seu filho. E aí você chega e fala assim, filho, se você fizer isso de novo, eu vou embora agora do parquinho. Vou te levar embora e a gente não vai voltar mais. E aí, o que acontece? O seu filho faz de novo. E o que você faz? Finge que não vê. Ou vê e fala, não, aqui tá tão bom, tô aqui, ai, meu filho tá lá brincando, eu tô aqui no momento de descanso, ai, não vou embora, eu não vou mesmo. Ou seja, o seu filho entendeu, minha mãe fala, não cumpre. Ou seja, quando ela falar, eu sei que ela não vai cumprir, então tá tudo bem eu não fazer quando ela pedir. E aí, isso vai sendo gerado um hábito. Você vai doutrinando o seu filho para te ouvir só através do grito. Você vai doutrinando o seu filho a você falar e ele não te escutar. E é por isso que vem a desobediência, por isso que acontece. Então você precisa deixar claro para o seu filho o que pode ser tolerado e aquilo que não pode ser tolerado. Aquelas regras e combinados que podem ser flexíveis, podem ser alterados e aquilo que em hipótese alguma pode ser alterado, né? Então, por exemplo, a mentira. A mentira aqui na minha casa, ela não é tolerada em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Eu não tolero mentira aqui na minha casa. Mas os meus filhos têm o hábito de dormir às 8 da noite todos os dias.
Mas uma semana dessas para trás eu fui no aniversário numa quarta-feira e eu deixei que eles ficassem acordados até 9h30, até 10 horas da manhã, até 10 da manhã, até 10 da noite, né? Eles ficaram assim, esgotados, pingando de sono, porque eles não têm o hábito de dormir tarde. Mas eu permiti. Então, isso é uma regra na minha casa? Todos têm que dormir 8 da noite. Mas ela é flexível? Sim, dependendo do dia, dependendo do acontecimento, dependendo das circunstâncias, eu posso flexibilizar, né? Então, gente, é entender que o grito, assim como a obediência, é um hábito, é uma doutrina que você tá ali, né, fazendo com seu filho. Então, se você quer parar de gritar, a primeira coisa que você precisa entender você vai ter que decidir. E para que você consiga exercer e cumprir essa sua decisão, você vai ter que se controlar e se conhecer. Por que você grita? Né? Como eu disse lá no início da live, o grito, ele é uma frustração que você está enfrentando não identificada. Você não entende o que tem te gerado essa frustração e você não consegue comunicar de uma forma assertiva. E aí o que acontece? Você grita. Só que a sua criança, quando você grita, ela não consegue compreender a mensagem. E aí seu filho não vai te ouvir. E não é nem por mal, não é porque ele quer fazer aquilo para te provocar, para te irritar. É porque de fato, quando uma pessoa grita, a gente não consegue compreender a mensagem, porque o nosso cérebro se fecha por proteção, por simplesmente proteção, né? Então, gente, a gente precisa ir ajustando isso, né? Que é a regulagem emocional. Não é não sentir raiva, é sentir raiva e saber lidar com ela, é conseguir entender algo mais profundo, né? Não é tratar só o efeito, você grita, é entender a causa, o que te leva a gritar, o que está acontecendo com você, por que você está se comportando assim. Vocês estão entendendo? Então, você precisa regular a sua emoção. Você precisa identificar o porquê que você grita assim. Você precisa parar de querer agradar os outros, porque muitas vezes você grita com seu filho porque o outro está olhando e aí você quer mostrar que você é uma super mãe e que você manda mesmo e que seu filho te obedece. De fato, ele vai te obedecer por medo, né? Só que o medo um dia passa. A sua criança cresce, esse medo que ele tinha quando ele tinha 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, quando ele tiver 10 anos, ele não vai ter mais, né? Não vai ter mais o mesmo medo. E aí o que acontece com os adolescentes? É a aborrecência. Essa aborrecência, menino bate de frente com você, não te escuta, menino bate porta, bate pé. O que você cultivou a infância toda? O desrespeito. Ele só está replicando tudo aquilo que você cultivou nele. Tá certo, gente? Então vamos fazendo essa regulagem para que a gente consiga de fato conseguir bons resultados.